Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar apresentando meu trabalho, que se titula Neuroeducação e as estratégias de ensinagem como promotoras de fatores emocionais. Processo projetual criativo no trabalho final de graduação em arquitetura e urbanismo. Sou Júlio César Alves Ferreira, eu sou aluno de mestrando, meu orientador é o Cláudio Lima Ferreira, e hoje vou apresentar um pouquinho dessa dissertação de mestrado que está em fase de pré-qualificação. Tá? Deixei primeiro as palavras-chave para a gente começar, que mostra um pouco do todo do trabalho, que é esse anseio de falar de ensino de arquitetura, do trabalho final de graduação, e a gente parte para esse caminho através das lentes da neuroeducação. Então, a gente vai fazer essa conceituação da neurociência cognitiva, o olhar para a neuroeducação, um recorte dos fatores emocionais dentro dessa área, e destacando a atuação do docente, né, dentro desse processo de educação, mais do que o nosso usuário, do que o nosso aluno, né, pensar nessa atuação do docente, essas maneiras de agir, olhar crítico sobre ela. Dentro do olhar da neurociência, da neuroeducação, nós aproveitamos também as estratégias da Leia Anastasio, a pedagoga, que a gente entende que a neuroeducação é uma área que busca aproximar campos distintos do conhecimento. Então, tomando dessa proposta da neuroeducação, a gente agrupa os conhecimentos da pedagogia e as estratégias da Leia Anastasio para o método do nosso trabalho, que a gente vai analisar algumas questões de trabalhos finais de graduação. Por que os trabalhos finais de graduação? Né? Então, sendo esse trabalho final, o TFG, essa última obtenção do título de arquiteto urbanista no Brasil, e um dos principais momentos do curso para os docentes, para os discentes, esse trabalho visa estimular as estratégias pedagógicas, o pensamento crítico, é esse momento dessa troca, desse diálogo, onde a gente acaba fazendo a síntese, né, seja os professores ou alunos, de todo o processo pedagógico da nossa graduação. Então, essa atividade é tão importante para os docentes e para os discentes como essa consolidação de um ciclo de formação. Assim, ela deve ser analisada. E analisada à luz do nosso conhecimento, né, e o nosso recorte aqui vai ser sobre as relações humanas, enquanto essa mediação dos processos educacionais. Então, nesse sentido, a neuroeducação tem investigado e fornecido descobertas muito bacanas sobre o cérebro humano, sobre as emoções, práticas educacionais, e estabelecendo diálogos transdisciplinares entre a área da psicologia, neurociência e da educação, que é onde o nosso trabalho se debruça para ir para o campo, para a nossa pesquisa dita mesmo. Tá? Então, essa investigação apresentada aqui, ela tem como principal objetivo analisar os princípios da neuroeducação através das estratégias de ensinagem, como um instrumento para a identificação de fatores emocionais, promovendo o pensamento crítico e reflexivo para o discente, para os docentes, em todo esse desenvolvimento do processo criativo do trabalho final. Aqui eu deixei rapidamente, vocês podem ver um pouquinho dos nossos objetivos, alguns deles, né? Então, o primeiro é analisar os princípios da neuroeducação. 4 dos princípios que a gente vai apresentar durante o trabalho: a criatividade, memória, curiosidade e atenção. Isso através das estratégias de ensinagem. Tá? Um dos objetivos é verificar como essas experiências emocionais influenciam na percepção dos docentes sobre os processos de ensino-aprendizado. Outro dos objetivos é promover o pensamento crítico e reflexivo dos docentes, né? Dentro desse processo educacional nosso, como que essas experiências, esses fatores emocionais podem impactar e amplificar os nossos processos de educação. E um dos mais importantes é esse ponto final de desenvolver um método que destaque a importância dos fatores emocionais para o ensino de projeto arquitetônico e o TFG, né, como nosso destaque. A estrutura do trabalho. Como mostrei mais ou menos no nosso ponto inicial, das nossas palavras-chave, ele tem esses distintos elementos que a gente vai costurando no desenvolvimento, que é apresentar as neurociências, a emoção e o ensino, né, o recorte para a gente chegar na neuroeducação, o pensamento crítico e reflexivo no ensino de trabalhos finais de graduação, os processos e as estratégias de ensinagem, diferenciar esses conceitos apresentados pela Leia, apresentar o nosso método, como que vai ser a atividade de campo, e no final é essa análise dos resultados e a proposta, que é um método que aproxime os princípios da neuroeducação, como já foram ditos, e as práticas educacionais nesse processo.
Sobre a fundamentação desses capítulos, eu deixei um pouquinho da estrutura aqui, um pouco dos autores que a gente está trabalhando, para a gente entender qual que é o caminho. Então, nessa primeira parte, que a gente vai relacionar neurociências, emoções e o ensino, a gente vai trabalhar essa apresentação e a conceituação da neurociência e destacando essa área da neurociência cognitiva e comportamental, a área que mais influencia no nosso trabalho e nas nossas análises, né? Destacando os fatores das emoções e dos sentimentos, distinguindo essas partes. E também já apontando esses princípios da neuroeducação, destacando esses fatores emocionais e esses elementos que vão ser trabalhados nas atividades, a criatividade, a memória, a curiosidade e a atenção. Então, aqui a gente observa um pouquinho das nossas biografias. O Robert Lent é um grande autor nacional, o Damasio, que vai trazer toda a nossa base de conceituação sobre as emoções e sentimentos, junto com o Moura, e o Fernandes, que vai trazer muitas partes interessantes sobre esses fatores emocionais, que a gente vai conseguir amarrar com a parte de educação. E nesse segundo momento, sobre a fundamentação do ensino de trabalho de arquitetura, trabalho final de graduação de arquitetura, a gente vai destacar esses pontos, como o ensino de arquitetura e urbanismo, referenciando essa questão do professor arquiteto, que é um fator importante para o trabalho, o distinguir essas profissões que em alguns momentos podem ser vistas como distantes, mas na prática elas criam algo novo, algo diferente. Esse profissional que está no campo, mas também está na academia, e como que ele constrói essa profissão, essa visão desse atuário de sala de aula, que é uma coisa importante para o trabalho. Dentro disso, a gente vai para essa questão do pensamento crítico e reflexivo, no desenvolvimento do processo criativo e projetual. Então, esse profissional da educação que trabalha com projetos, como que ele lida com a sua visão do docente, ele se enxergando dentro desse processo, observando o discente e mediando esse processo, né? E esse último recorte, a gente já avançando para as questões do trabalho final de graduação em arquitetura e urbanismo, que alguns dos autores que a gente está trabalhando também. E aí a gente parte para uma outra parte, né, da fundamentação, quando a gente se debruça sobre as estratégias de ensinagem. Então tem uma conceituação aqui do que seriam esses processos de ensinagem e as estratégias de ensinagem, a partir da literatura da Léa Anastasio. Então, a gente faz esse recorte, né, da ensinagem e o docente de ensino superior nos cursos de arquitetura e urbanismo, que já é uma aproximação e uma contribuição desse trabalho, que a partir dessa biografia muito interessante da Léa, de ferramentas para a sala de aula, começar a fazer esses contatos entre essa ferramenta e a sala de aula de arquitetura, especialmente do trabalho final de arquitetura, né? Então, a gente chega nessa última parte, que é a relação entre os processos de ensinagem e o TFG. Isso na relação de a gente construir e desenvolver profissionais, sejam reflexivos, criativos e colaborativos no seu processo. Aqui alguns dos autores, além da Anastasia, a gente pode destacar bem o John Dewey, o Donald Schoen também, que são bem interessantes e acabam auxiliando muito na nossa fundamentação. E acho que uma parte que é talvez a mais importante é como que a gente constrói isso e amarra e vai para o campo mesmo, né, o método desse trabalho. Então, já apontei um pouquinho dos passos, a gente tem essa revisão sistemática da literatura, mais um estudo de caso que eles são aplicados em disciplinas introdutórias de trabalhos finais de graduação. Isso em instituições de ensino superior no interior de São Paulo. São duas instituições que vocês podem confirmar lá no resumo, já está apresentadinho, mas tem esse ponto de destaque, né, que são disciplinas de primeiro módulo de trabalho final da graduação, que a gente entende como um momento mais aberto dessa construção do processo, em instituições privadas, que o trabalho debruça um pouco sobre isso também, esse recorte de atuação do docente de uma instituição privada, com suas potencialidades e suas limitações. O trabalho vai ser realizado as duas instituições são realizadas com um grupo de controle, um grupo experimental, e as atividades que vão ser trabalhadas, elas partem de estratégias de ensinagem relacionadas a princípios da neuroeducação, que vão ser 4 atividades relacionadas a 4 princípios. E essas atividades serão aplicadas aos alunos, e a validação dela, ela será levantada a partir da percepção do docente, que será medida através de questionários e entrevistas. Como o nosso enfoque é o trabalho do docente, a gente tem que validar isso, tem que partir para o campo, e a partir da percepção deles a gente vai começar a quantificar e avaliar se essas estratégias
trabalhadas em conjunto com os princípios, têm surtido os resultados? Quais são os resultados? O que a gente pode observar, o que realmente foi constatado, o que não foi, e a partir disso que a gente busca construir, né, como já apresentei anteriormente, um método, uma revisão possível de um método de como essas estratégias de ensinagem relacionadas a fatores emocionais podem contribuir para o ensino de arquitetura e urbanismo, em especial para o ensino e o processo de trabalhos finais de graduação em arquitetura e urbanismo.